Boa noite a todos. Felizes pelo nosso encontro. Nós agradecemos a todos da casa, a todos que chegam pela primeira vez e aos amigos da internet. Então, nós temos alguns recados, que a casa tem trabalhos todos os dias. Então, lá naquele quadro de avisos lá na frente, tem todos os trabalhos da casa. E só para complementar alguns trabalhos que, às vezes, a gente acaba passando um pouco batido, né? De domingo, nós temos evangelização infantil, que ocorre junto com a palestra, às 10 horas da manhã. Então, não é só uma brincadeira, a gente também faz o estudo do espiritismo junto com as crianças, mas de maneira mais lúdica, então é gostoso. Então, quem tiver alguma criança aí, algum parente que gostaria de participar, porque é muito importante o ingresso da criança na evangelização, né? Nós estamos auxiliando o espírito, né? Não a criança em si, mas educando os espíritos. Então, é importante a evangelização infantil. Então, desde os primeiros passos, nós temos crianças desde 2 anos até... Agora até 14, mas já teve até 18, né? Então, é muito importante a evangelização. No sábado, nós temos a entrega dos lanches também, que é feito às 18 horas, aqui próximo, nas imediações. Então, quem puder colaborar, ou com... no caso, ajuda, né? Ou então também com a entrega dos lanches, que é importante. Ajuda, sim, né? De se propor a fazer os lanches. Tem gente que também gosta de ir até o local, então é importante esse trabalho, né? Até para conhecer um pouco mais. Nós temos também, no caso me fugiu o nome, mas eu vou lembrar. Das pessoas que precisam. Não. Eu queria falar sobre a de primeiro e terceiro domingo, que nós temos aí, que é a ajuda das gestantes, né? Então, as gestantes vêm aqui, tem todo o auxílio do preparo, né? De como o cuidar da saúde, e também depois, no final do curso, as orientações necessárias. No final do curso, recebe também o enxoval da criança. E nós temos também aqui, para agosto, para fazer a manutenção das cestas básicas, né, que a gente sempre pede auxílio, o leite em pó, o açúcar, biscoito e macarrão. Então, nós ficamos muito gratos por essa ajuda, porque, graças à ajuda de vocês, a gente consegue manter essas famílias, que são 70 famílias, e as crianças também, que, né, junto com as famílias, vêm as crianças, que são as mais necessitadas, né? Então, a gente agradece toda essa ajuda aqui da casa. E, assim, nós também podemos, no caso, o dinheiro que é arrecadado, né, a gente pode direcionar para outras coisas, porque essa ajuda para manter a cesta a gente tem. Então, nós agradecemos isso, que é feito de coração, eu tenho certeza, porque nós precisamos e agradecemos. Nós temos a viagem, que vai ser em outubro, para Sacramento. Vai sair na sexta-feira, dia 9 de outubro, e volta no domingo à noite. Segunda noite. Está aqui, segunda noite, eu achei que era, porque é o feriado. Tá bom. Dia 12 de outubro. Às 15 horas está prevista a volta. Já está completo? Tem algumas vagas, né? Então, é só colocar o nome aqui, dar o nome para alguém da casa, né, dos trabalhadores, e aí a gente parcela a viagem também. Então, nós começamos sempre com agradecimento. Apaga a luz.
Então, nos posicionando de maneira confortável nas cadeiras. Quem preferir pode ficar de olho fechado ou aberto. Sempre nos conectando com o mais alto. Felizes por esse encontro que aqui estamos. Com esses amigos da espiritualidade que nos recebem com muito amor. Eles estão felizes também, porque nós estamos dispondo de um horário para que possamos nos renovar, aprender. Eles ficam felizes com a nossa evolução, com o nosso aprendizado. Então aqui, Pai, nós estamos. E nós estamos também nos colocando à disposição, Pai, para que nesse instante o Senhor nos auxilie, para que nós possamos ser melhor de todas as formas, através da misericórdia, que nós possamos ser mais misericordiosos, tolerantes, ser mais caridosos, mansos, tranquilos, calmos. Sabemos que o mundo aí fora está conturbado, porém a tranquilidade e a certeza da fé do Senhor no comando. Por isso estamos aqui, Pai, renovando as nossas energias todas as quinta-feiras. E é por isso que nós te agradecemos essa oportunidade que o Senhor nos concede de trabalhar na tua seara. Estamos na caminhada em aprendizado, porém, a cada dia conquistando. Nós estamos enfrentando os nossos desafios com a certeza que o Senhor coloca as suas mãos sobre nós. Obrigado, Mestre Jesus, mais uma vez. E assim, nós estamos felizes por esse aprendizado que faremos agora. Pedimos que o Senhor, nesse instante, abra nossas mentes para que nós possamos captar essas informações que serão aqui explanadas e que, durante o decorrer dessa semana, o que for possível a gente fazer essa mudança, que façamos. Se não puder, que nós possamos compreender. A compreensão é importante, em compreensão com os nossos familiares difíceis. Auxilia-nos, Mestre, nessa caminhada. Obrigada, que assim seja. O tema da noite é Causas Atuais das Aflições. É do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, e é o Luiz Henrique que vai fazer. Então, seja feliz, tá? Bom, boa noite a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui, não é mesmo? Mais uma oportunidade de aprendizado, de troca de conhecimentos, de energias, não é mesmo? Porque nós falamos que a pessoa que está aqui, ela apenas é aquele que estudou um pouco, refletiu a respeito do tema, mas todos nós aqui podemos participar, podemos tirar as nossas dúvidas, fazermos os nossos comentários, porque todos nós estamos aqui para aprender, não é mesmo? Ninguém é melhor do que ninguém. O que acontece é que algumas às vezes param para refletir um pouco mais, mas todos estamos no mesmo caminho, no mesmo barco, um ajudando o outro na sua evolução, no seu progresso. Boa noite também aos nossos amigos que nos assistem pela internet. É sempre muito bom nós participarmos, não é, deste momento, reservarmos um tempo, nós que estamos aqui reunidos e que decidimos dedicar um pouco da atenção das nossas vidas, do nosso tempo, para cuidarmos do nosso espírito, para buscarmos uma compreensão para as nossas vidas, para vivermos de uma maneira melhor,
no nosso dia a dia. E nós sabemos o quanto a doutrina espírita nos ensina, nos esclarece nesse sentido, não é mesmo? Então todos os temas são sempre muito oportunos, muito importantes e muito atuais e que nós sempre podemos utilizar aí na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que vão nos ajudar, não é? Sobretudo diante dos problemas difíceis, diante dos nossos desafios da nossa vida. E por falar nisso, não é? O tema dessa noite ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Nós vamos falar das causas atuais e também um pouco das causas anteriores das aflições que estão lá no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, não é mesmo? E por falar em aflição, será que nós ainda passamos por algum tipo de aflição? Um pouquinho, né? Algumas ainda nós trazemos, não é mesmo? Tanto que esse capítulo, tirando aquele capítulo da coletânea de preces espíritas, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que será? Não é mesmo? E aí nós vamos ver que, nesse capítulo, ele já se inicia com um trecho do Sermão das Bem-aventuranças, do Sermão das Montanhas, né, da montanha que o Mestre Jesus nos deixou, quando ele subiu lá no monte com seus discípulos e várias pessoas que o seguiam, não é mesmo? Porque onde ele ia, havia uma multidão atrás dele, não é? Para aprender, para receber toda essa energia, porque imagina, se nós, só de vermos uma imagem do Mestre Jesus, não é? Só de pensarmos nele, já nos sentimos bem, imagina na época aquelas pessoas que tiveram essa oportunidade de estarem com ele, não é? Iam sempre onde ele estava, atrás dos seus ensinamentos. E aí, então, que ele nos deixou essa grande passagem, esse grande ensinamento, que é o Sermão da Montanha, ou das Bem-aventuranças, não é mesmo? Por quê? Porque lá, depois quando puder vamos ler, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5º, ele é muito esclarecedor, é muito consolador. Lá nós nos sentimos mais em paz, não é? Mais tranquilos, porque nós aprendemos que apesar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nós sabemos que isso irá passar. Não é? E aí, num dos trechos do Sermão das Bem-aventuranças, Jesus então nos fala que bem-aventurados serão aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que sofrem de uma perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, porque também deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm fome, porque serão fartos. Aqueles que choram, porque irão rir. Então vejamos que, de uma maneira geral, o Mestre Jesus aqui nesse trecho, ele nos fala daqueles bem-aventurados, os aflitos, não é? Que é, aliás, o título do capítulo 5º. E ele nos traz essa grande consolação ao nos mostrar que, apesar dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, essa fase, esse momento irá passar. E dia chegará em que nós seremos felizes, que nós então encontraremos aí o reino de Deus. E aí, mas no nosso dia a dia, nós percebemos ainda tantas injustiças, não é mesmo? E aí, às vezes, nós paramos para pensar, nossa, mas por que ainda nós vemos na nossa sociedade, no mundo, tantas desigualdades? Então, algumas vezes nós temos alguns poucos com tanto dinheiro, com tantos recursos, e a grande maioria sem nada, vivendo na miséria, não é mesmo? Passando fome. Aí nós vemos alguns que gozam de uma saúde, que estão bem, não é mesmo? Que parece que tudo dá certo, as portas se abrem. Já outros é o contrário. Não é? Estão sempre doentes, passando por situações difíceis, parece que todas as portas se fecham, há momentos de muita dor, não é mesmo? De muito sofrimento. E aí, se nós entendêssemos, como algumas doutrinas religiosas falam, que nós só temos essa nossa existência, fica um pouco difícil de entender, não é mesmo? Por que nós temos tantas desigualdades? Porque se nós fomos criados, não é, por Deus,
e nós temos apenas essa existência, por quê? Uns têm uma vida tão boa, parece que tudo dá certo, e outros têm uma vida tão difícil, uma vida onde tudo parece dar errado. Onde estaria aí a justiça divina, a justiça de Deus? Então vejamos que, num primeiro momento, o próprio Mestre Jesus já nos ensinou, não é mesmo? Que, apesar desses sofrimentos, dessas dores, eles irão passar. Olha que bom, isso já nos traz um grande consolo. Mas, como ele mesmo disse, ele não poderia dizer tudo, não é mesmo? Até porque as pessoas lá na sua época ainda não compreenderiam, ainda não estavam preparadas. Tanto que ele disse que ele teria que partir lá na última ceia. Ele disse aos seus apóstolos que ele teria que partir, não é? Mas ele enviaria o Consolador prometido, que ficaria no nosso meio e traria muitos esclarecimentos, muito mais do que ele. E aí nós sabemos, então, que surgiu no século XIX esse Consolador prometido, que é a doutrina espírita, não é mesmo? E que nos traz tanto consolo, tanta esperança, tantos ensinamentos, é como se ela tirasse um véu, não é mesmo? Do passado, de muitas coisas que ainda não podiam ser ditas, e nós compreendemos de uma maneira tão mais clara, não é? Tudo que nos acontece, a nossa sorte aí depois do nosso desencarne, ela é tão esclarecedora e nos auxilia tanto na nossa caminhada. E na doutrina espírita nós aprendemos que nós não temos apenas essa nossa existência. Então nós aprendemos aqui a respeito da pluralidade das existências, ou seja, o que é isso? Nós somos criados lá atrás, simples, ignorantes por Deus, e nós vamos evoluindo. Ao longo das nossas várias existências, vamos aprendendo em sabedoria, em amor, as duas asas, não é, que nós precisamos desenvolver aí para nosso crescimento, para o nosso progresso. Nós vamos aprendendo ao longo das nossas várias existências, tendo essa oportunidade de crescimento, oportunidade de progresso. E aí nós também aprendemos que nós não temos apenas este mundo habitado, que todos os mundos são habitados. E aí nós temos aí aquela escala espírita, não é? A escala dos espíritos, dos mundos. E aí nós sabemos que esse nosso mundo é aquele de expiação e de provas, onde ainda há muito mal, muita maldade, basta nós ligarmos o jornal, não é mesmo? Mas também nós sabemos que nós temos mundos ainda inferiores à Terra. E aí, por exemplo, nós temos lá na Revista Espírita um espírito, Jorge, que descreve, por exemplo, a vida no planeta Marte, que seria um mundo inferior ao nosso. E aí nós percebemos que o nosso mundo não é tão ruim assim. Não é? Nossa, opa, até que não está tão ruim, quando nós lemos aquela descrição. Porque é um mundo realmente muito mais inóspito, não é mesmo? Onde eles não têm esse sol como nós temos aqui, essas paisagens bonitas, tudo é mais árido, não é mais deserto, é aquele deserto todo. E aí nós temos... as pessoas também ainda estão muito embrutecidas, não é? Ainda não tem todos esses sentimentos, aquele estado ainda muito selvagem, onde há muitas disputas, as pessoas praticamente vivem para sua sobrevivência, não é? Então, quando nós lemos essas descrições, nós falamos, nossa, até que nós não estamos tão ruim assim, já crescemos um pouco mais. Mas também, quando nós lemos aí a respeito dos mundos mais evoluídos, dos mundos superiores, como Júpiter, por exemplo, aí nós pensamos, nossa, como nós estamos ruim. Como nós ainda precisamos crescer e precisamos melhorar. Porque são mundos onde impera o bem, a paz, a união, o amor. Já pensou que coisa boa, não é? Um mundo onde não há inveja, não há egoísmo, onde ninguém quer tirar a vantagem do outro, onde ninguém quer prejudicar o outro. Olha que coisa boa, não é mesmo? Mas nós sabemos que nesse nosso mundo nós já crescemos um pouco mais, já evoluímos, não é mesmo? Nós já melhoramos aí um pouco os nossos sentimentos. Ainda vemos algumas maldades, é bem verdade, não é? Mas estamos crescendo, estamos progredindo, tanto que nós aprendemos aí que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, que é o mundo onde nós teremos mais o bem, a misericórdia, a paz, não é mesmo? Então, daí a importância de nós também já irmos nos transformando, aprendendo, para que nós possamos ser os moradores, os habitantes desse planeta de regeneração.
Porque acho que ninguém aqui quer voltar lá para Marte, não é mesmo? Depois dessa descrição, vamos continuar aqui na Terra, não é? E se Deus quiser, em breve nós já estaremos aí nesse mundo de regeneração, num mundo melhor. E também nós aprendemos que isso depende de cada um de nós, não é? Vai depender do nosso esforço, do nosso sacrifício, da nossa boa vontade em nos melhorarmos, não é mesmo? Porque a partir do momento em que nós nos melhoramos e nós vamos nos transformando, nós ajudamos também na melhoria do nosso próximo e do nosso planeta, não é mesmo? E aí nós sabemos que ao longo dessas nossas existências, nós temos o nosso famoso livre-arbítrio. Não é? O que é esse livre-arbítrio? É aquela liberdade que nós temos de fazer o que nós bem entendemos, não é? Tanto que tivemos o livre-arbítrio que hoje estamos aqui, pensamos, nossa, nós poderíamos ir lá no centro, não é mesmo? Ver uma palestra, tomar um passe, e aqui estamos, não é? Poderíamos estar em casa assistindo televisão, não é? Poderíamos passear, sair ou talvez estar no trabalho, mas aqui estamos, não é? E nós sabemos que nem sempre nós, ao longo dessas nossas existências, nós fizemos bom uso desse nosso livre-arbítrio, não é mesmo? Nem sempre nós aproveitamos o melhor dessa nossa liberdade. Tanto que vejamos que Paulo já nos falou, não é? De que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, não é porque nós temos essa liberdade, esse livre-arbítrio, que nós vamos fazer o que bem entendermos. Até podemos. Mas sabemos que nós vamos sofrer as consequências disso, não é mesmo? E aí, então, nós conseguimos entender de uma maneira melhor a justiça das aflições, não é? O porquê ocorrem essas aflições nas nossas vidas. Porque algumas vezes nós podemos pensar, nossa, mas será que Deus nos esqueceu? Ou então achamos que Deus é aquele Deus vingativo, aquele Deus cruel, não é? Que está sempre nos apontando o dedo, mostrando os nossos erros. Olha, você errou aqui e agora você vai ser castigado por isso, não é mesmo? Mas nós aprendemos que não. Que um Deus, é um pai. E o pai, qual é o pai que não é amoroso, que não quer bem o seu filho, que não quer ajudar o seu filho para que ele cresça, para que ele progrida, não é mesmo? O que acontece é que nós, muitas vezes, nessa nossa caminhada, algumas vezes como aquele filho rebelde, nós é que nos afastamos de Deus. Nós é que nos afastamos das leis divinas, da lei do amor. E aí nós sofremos as consequências disso, não é mesmo? Nós não soubemos usar bem do nosso livre-arbítrio. E aí sofremos as consequências disso, a lei de causa e efeito, não é? Se nós praticarmos o bem, nós receberemos o bem em troca. Do contrário, da mesma forma, não é mesmo? Então, meus caros, de alguma forma, nós temos que ter essa consciência num primeiro momento, não é? De que não há injustiças, né, perante Deus, não é? E aí nós sabemos que nós temos a nossa justiça, a justiça dos homens. E essa justiça dos homens, nós sabemos que nem sempre todos os atos, não é? Nós levamos lá na justiça, né? Então, mas perante a justiça divina, nós sabemos que nada fica impune. Toda vez que nós prejudicamos alguém, toda vez que nós nos prejudicamos, não é? Que nós nos afastamos das leis de Deus, não é? Que nós pensamos em tirar vantagem do outro, às vezes nós pensamos, mas ninguém está vendo, não é? Não tem problema. Será que ninguém está vendo? Paulo já nos falava daquela multidão de testemunhas que está sempre ao nosso redor, não é? E sabemos que Deus também sabe de tudo, não é? Nós não conseguimos esconder nada. E de alguma forma, sempre que nós nos equivocamos, isso fica registrado também na nossa consciência, que a nossa consciência é o nosso melhor juiz. Ela é que sempre vai nos apontar o caminho a seguir. E sempre que nós nos desviamos da rota, de alguma forma, a nossa própria consciência vai nos mostrar. Não é mesmo? E aí, como nós falamos, essa justiça divina, ela acaba sendo infalível, até porque nós temos essa liberdade de semearmos. Mas, obrigado, a colheita, ela será certa, não é? Seja uma colheita boa ou não, nós vamos colher de alguma forma, não é?
E aí então nós entramos nessas causas das nossas aflições, não é? Será que quando nós falamos de causas atuais, causas anteriores, será que a maior parte das nossas aflições que surgem na nossa vida, elas são decorrência dessa nossa vida ou de vidas anteriores? O que os senhores acham? É. Alguém acha aqui que é dessa vida a maior parte? Quem acha que é de outras vidas? Levanta a mão. Acho que a maioria aqui, não é mesmo? Mas, na verdade, é isso. Quando nós aprendemos, né, a respeito dessas causas anteriores, o que é isso? Né? As atuais são dessa nossa própria existência. E as anteriores são de existências anteriores. Pode ser a última, a antepenúltima, enfim, não importa. Né? E aí, quando nós conhecemos isso, não é? Nós, num primeiro momento, pensamos, puxa, então a maior parte dessas aflições, tudo que eu estou passando é de outra vida. Mesmo? Mas, na verdade, os Espíritos nos ensinam que a maior parte é dessa própria existência. Não é mesmo? E é verdade, porque se nós formos parar para pensar, quantas vezes nós não passamos por alguma aflição, por alguma dificuldade, porque nós não fomos vigilantes. Não tomamos a devida precaução, não é? Não agimos da melhor maneira possível. Nós temos aqui alguns exemplos. A questão da alimentação. Se nós não nos alimentamos bem, nós não dormimos bem, não fazemos uma atividade física, o que vai acontecer? Provavelmente nós vamos ficar doentes, né? Vamos ficar na cama, não vamos nos sentir bem, não é mesmo? E aí, será que isso foi de outra vida? Não, dessa mesma, dessa própria vida. No nosso trabalho, se nós não desempenhamos bem as nossas funções, não cumprimos lá os nossos horários, não atendemos aquilo que o nosso chefe nos pede, o que pode acontecer conosco? Rua, né? Perdermos aí o nosso emprego. Será que isso também era de outra vida? Porque alguma coisa eu fiz em outra vida, por isso eu perdi meu emprego? Não, foi dessa própria vida. Não é? Nós vamos viajar, e aí não fazemos a manutenção do nosso carro, não vemos como ele está, não é? O pneu, a parte mecânica, elétrica, sei lá o quê. E aí na viagem nós sofremos algum acidente, que de repente o pneu não estava bom. E aí, será que esse acidente também, estava programado, nós tínhamos que passar por esse acidente, isso era de outra vida. Será que é mesmo? Não, é dessa própria existência, porque não tomamos o devido cuidado. E por aí vai. Se nós formos parar para analisar, a maior parte dessas nossas aflições, das dificuldades que nós passamos, a origem está nessa própria existência. Não é mesmo? Então, todas as vezes que na nossa casa nós não fomos pacientes, nós não desempenhamos lá a nossa tarefa, não é? Nós não buscamos harmonia dentro do nosso lar, e aí nós vamos sofrer as consequências disso. Isso é dessa nossa própria existência. Isso no nosso lar, no nosso emprego, no ambiente de estudo, qualquer lugar. Sempre que nós negligenciamos em relação a isso, não cumprimos da melhor maneira possível essas nossas tarefas, nós vamos sofrer as consequências. E aí também, é claro, que há algumas causas que nós não encontramos uma origem nessa nossa própria existência. Então, por exemplo, algumas vezes uma doença que surge, uma doença grave, inesperada, ninguém estava esperando. Nos alimentamos bem, fazemos exercícios, dormimos bem, mas ainda assim surge uma doença grave. Aí sim, provavelmente a origem está numa outra existência. Não dá para saber qual é também, mas provavelmente é decorrência de uma outra existência. Ou então, às vezes, aquela família que procura sempre manter as suas posses, os seus bens, mas de uma hora para outra surge algo inesperado, ela perde tudo. Mesmo, por mais que ela tente manter. Provavelmente também isso é causa de uma outra existência, ou aquele nosso parente, que de repente até mantém a nossa família, e aí de uma hora para outra ele se vai, parte para a pátria espiritual.
sem explicação. Provavelmente também há uma causa que se encontra aí em outra existência. E nós aprendemos a respeito dessas nossas expiações, não é? Essas dificuldades, esses males que surgem, que muitas vezes são como um corretivo. Não é? Não vamos olhar como de uma maneira negativa, de uma maneira ruim. Não é? Ai, meu Deus, esse sofrimento. Não é? Vamos ver como um remédio, às vezes. Nós não estamos doentes, não precisamos tomar um remédio amargo, às vezes. É ruim, mas nós sabemos que ele vai nos fazer bem lá na frente. Então vamos encarar de uma outra maneira. Assim como também, muitas vezes as pessoas falam, mas lá na doutrina espírita as pessoas falam muito em sofrimento, só se fala nisso. Não é verdade. Né? Falamos porque ainda passamos, quem não passa por algum sofrimento, alguma aflição. Mas, de maneira geral, nós também sabemos que nós já aprendemos com esses sofrimentos. Não é? De alguma maneira eles nos mostram, olha, eu não estou indo para o caminho legal, né? Não tá bem. Essa rota que eu resolvi seguir, a vida que eu estou levando, alguma coisa eu preciso modificar porque minha vida não está boa. Então acende aquela luz vermelha, não é? Olha, você precisa mudar, você precisa fazer alguma coisa na sua vida. Então esse sofrimento nos mostra a necessidade da nossa transformação. Mas é claro que quando nós nos transformamos e resolvemos nos modificar, esses sofrimentos vão embora, não é? Nós podemos viver de uma maneira melhor, de uma maneira feliz, de uma maneira equilibrada, com saúde. Isso vai depender apenas de nós mesmos, da nossa força de vontade, da nossa conscientização em nos modificarmos, mesmo. E aí sim nós vamos poder quebrar todas essas causas das nossas aflições. Porque se nós aprendemos que a maior parte dessas nossas aflições, que a origem está nessa nossa vida, se nós modificarmos a nossa vida a partir de agora, pronto. Muitas aflições aí nós já estamos deixando para trás. Algumas talvez tenhamos que passar porque ainda são essas nossas expiações aí do passado, né? Precisamos tomar esses remédios amargos aí para nos melhorarmos. Mas isso vai passar também, vai diminuindo, até porque Pedro já falava, né, na sua primeira epístola, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, quanto mais nós amarmos, né, a partir do momento que nós resolvermos sermos pessoas melhores, colocarmos o bem em ação, sermos caridosos, amarmos o nosso próximo efetivamente, nós vamos aí cobrindo esses nossos pecados, os nossos erros, seja dessa existência, de existências anteriores, e aí a nossa vida vai fluindo de uma maneira muito melhor. Os caminhos vão se abrindo, não é? Tudo parece melhorar na nossa vida, como de fato vai melhorando, não é mesmo? Então, é muito importante nesse primeiro momento nós exercermos essa resignação, que é essa aceitação do coração, não é? Estamos passando por uma aflição? Estamos. Vamos nos revoltar contra Deus, achar que Deus nos esqueceu? Não. Até porque Deus quer o nosso bem, né? Quer a nossa alegria. Mas vamos aceitarmos essa aceitação do coração. E essa resignação não é nós cruzarmos os braços e falar, estamos passando por isso porque Deus quis e assim é e pronto. Não. É, apesar disso, nós continuarmos a nossa caminhada. Não desanimarmos, não desistirmos. Apesar aí das dores, das dificuldades, é seguirmos em frente. É como quando nós estamos andando à noite numa estrada ou aquela tempestade e surgem aqueles olhos de gato, aqueles, tipo uns faróis no chão, na estrada, quando nós iluminamos. Por quê? Eles nos mostram o caminho a seguir. Que apesar ali da escuridão, apesar da tempestade, nós sabemos já a rota que nós devemos seguir. E sabemos que isso vai passar. Essa tempestade passa, a noite passa e nós sempre temos um novo dia para nos mostrar que é possível um recomeço, que nós podemos viver de uma maneira melhor. Então isso só vai depender de nós, não é? Dessa nossa conscientização, em primeiro lugar, que é importante, não é? Nós aprendermos, nos conscientizarmos disso e a partir daí, a partir do momento que nós aprendemos, nós então resolvermos nos modificar e darmos o primeiro passo. É claro que ninguém vai ser santo da noite para o dia. Amanhã já está todo mundo de asinha aqui, tocando harpa. Não é isso. Mas, de qualquer forma, nós já vamos tendo essa consciência, já vamos nos melhorando. Então, um pouco que seja a cada dia,
não é? Se a gente se esforçar um pouquinho a cada dia, pronto, olha que coisa boa. Nós já vamos ver o resultado. Lei de causa e efeito, não é? A partir do momento que nós resolvemos praticar o bem, sermos pessoas melhores, não é? Então, em casa, se nós já chegarmos hoje, darmos uma boa noite, não é? Amanhã, vamos arrumar lá o nosso quarto, a nossa casa, não é? Amanhã também, eles vão até assustar, né? Nossa, o que está acontecendo? O que aconteceu? Ele está doente? Não é possível. Mas depois essa pessoa vai se sensibilizar de alguma forma, não é? E assim nós vamos ajudando também essa pessoa a se modificar. Até um outro dia uma frequentadora também perguntou, mas e quando nós resolvemos, não é, nos modificar, mas o outro ainda tem muita resistência, às vezes o outro não aceita, às vezes até tem uma inveja, não é, tenta nos prejudicar, e aí? O que nós vamos fazer? Será que por isso nós vamos cruzar os nossos braços e vamos então desistir da nossa caminhada? Não, absolutamente. Não é? Vamos continuar. Até porque não estamos sozinhos. Nós sempre temos a ajuda de Deus, de Jesus, os nossos amigos espirituais, há pessoas à nossa volta também que nos auxiliam. E essas pessoas, de alguma forma, nós vamos conseguir tocá-las em seu coração. Vamos ser persistentes, perseverantes, não vamos desistir, né? Não vamos nos desanimar, porque nós sabemos que lá na frente nós seremos os vitoriosos. Não é? Nós seremos esses bem-aventurados, aqueles que viverão com saúde, harmonia, fartos, felizes, e que certamente nós, num futuro breve, também estaremos junto ao reino de Deus que Jesus nos prometeu, não é mesmo? Ele não falou que nós seríamos bem-aventurados e que todos aqueles que sofrem, deles é o reino de Deus? É isso. Então, a partir do momento que nós sofrermos, a passarmos por tudo isso, mas nos transformarmos, aprendermos com tudo isso, nós sabemos que lá na frente nós, então, viveremos num mundo feliz. E aí nós não precisamos aguardar algumas reencarnações ainda para ir para Júpiter, esse mundo feliz, mas já que nós nos transformando, nós já podemos viver de uma maneira melhor, não é? Mesmo nessa nossa vida, apesar desse mundo de expiação e de provas, a partir do momento que nós resolvemos praticar o bem, nós já podemos viver o nosso céu aqui na Terra de uma maneira melhor, não é mesmo? Então, meus caros, esse é o nosso tema de reflexão para a nossa noite, para a nossa vida, ao longo dos nossos dias, aí, das nossas semanas. Muita paz a todos, obrigado pela atenção. Graças a Deus. Agora chegou a hora de alguma colocação, algum comentário. Alguém gostaria? Luiz, tenho... A bem-aventurança seria um engodo se não cuidássemos da parte espiritual, da reencarnação. Né? Então, se fala por aí, em geral, é um engodo, né? O fulano, não, eu sou desgraçado, estou aqui na favela e tal, não tô, né? Sempre por aí, né? A pessoa acha que Deus não amparou ele, né? Acha que Deus não amparou, mas não é verdade, né? Deus sempre nos ampara, não é? Deus é o nosso Pai, é um Pai de amor, de misericórdia, é isso que nós não podemos esquecer. Se estamos numa situação difícil, algum motivo há, e não é porque Deus nos castigou, não, né? A culpa, se a gente pode dizer assim, é nossa, de nós mesmos, não é? Mas, de qualquer forma, não vamos desanimar, porque nós sabemos que nós podemos transformar a nossa realidade. Tem uma pergunta aqui do Lourenço, eu vou fazer, porque, aliás, eu prometi que eu faria, porque ele mandou aqui no Facebook, mas eu falei, Lourenço, assiste na quinta, não sei se ele está assistindo. Eu falei, eu vou responder. Foi. Ele colocou aqui. Atualmente temos tido ocasião de presenciar um estágio degradante e assustador sobre a Terra, chegando ao ponto de alguns vaticinarem que é chegado o final dos tempos. A desordem moral, a desonestidade, assassínios, crimes e todo tipo de desvios
corroboram com saudades dos mais antigos, que o mundo era melhor. Então, muitas vezes as pessoas falam, antes era melhor, não é? A vida era melhor, tudo era mais fácil. O outro é sempre um inimigo em potencial, quando deveria ser enxergado apenas e tão somente como irmão. Aquele que nos ampara, nos consola nas horas de sofrimento e de angústias, lembrado em todos os livros e escrituras sagradas. Afinal, o que está ocorrendo? Essa a maneira mais cômoda de justificar nossas imperfeições? Porque muitas vezes é isso, né? A gente fala, antes era tudo tão mais fácil, parece que a gente vivia de uma maneira melhor, não é? Quando, na verdade, nós sabemos que ainda nós temos muitas dificuldades, não é? Muitos males aí na nossa vida, mas também se nós formos olhar para trás, nós também já crescemos muito, já evoluímos, não é mesmo? Tanto do ponto de vista intelectual, científico, quanta coisa nós não temos aí nos últimos 50 anos, mas também, claro, do ponto de vista do sentimento, do amor, precisamos crescer muito mais. Mas já evoluímos um pouco mais, não é? Também nós temos que lembrar sempre que nós estamos sempre crescendo, evoluindo a lei de sociedade, que é uma lei divina, não é? Nós sempre aprendemos uns com os outros. O que acontece é que, às vezes, o mal acaba aparecendo mais, até porque a mídia sempre é sensacionalista, gosta, não é, de mostrar tudo isso, que às vezes acaba dando ibope, então nós ficamos um pouco com a sensação de que agora tudo está pior, não é? Ai, meu Deus, as coisas pioraram. Mas também tivemos coisas muito ruins lá atrás, não é? Guerras, né? Que quantas pessoas já não morreram, e as coisas acho que já evoluíram um pouco mais. Então vamos ser um pouco mais otimistas, não é? Não vamos achar que as coisas estão piorando, não, até porque nós aprendemos que nós não regredimos, nós estamos sempre crescendo, sempre evoluindo. E se ainda nós vemos aí esses males, essas dificuldades, é porque estamos nesse nosso mundo, mas de qualquer forma, aquelas pessoas, não é, que ainda não aprenderam, elas vão se transformando. Como nós falamos, acredito que nós formos nos modificando, nós também vamos ajudando esses nossos irmãos. E como ele falou, ao invés de nós vermos o outro como um inimigo em potencial, porque às vezes nós andamos sempre com medo, não é? Achamos que o outro é esse inimigo em potencial. Nossa, será? Quando alguém vem pedir as horas, será que essa pessoa vai me assaltar? Já ficamos com medo, né? Então, assim, realmente isso que nós precisamos trabalhar também, não é? E estarmos sempre com Deus, com Jesus, na nossa mente, nos nossos corações, porque quem está com Deus, com Jesus, não tem o que temer, não é? Então vamos exercitar a nossa fé, vamos ser mais confiantes na nossa vida, não é? Até porque se nós temos todos esses medos, nós acabamos atraindo isso, não é? Então vamos ser mais confiantes, não é? Termos mais fé. Temos as leis, né? E de qualquer forma, sabendo que Deus e Jesus estão sempre conosco, não é? Estão sempre nos amparando. Nós não estamos sozinhos. E vamos exercitar esse nosso amor no nosso coração, vendo o outro, porque não ver o outro como um amigo e potencial? Vamos mudar aí a chavinha, não é? Vamos ver o outro como um amigo potencial, justamente o contrário. E isso depende de nós, porque se nós também formos mais amorosos, tratarmos o outro de uma maneira melhor, formos até darmos um sorriso, um bom dia, uma boa noite, o outro também, não é, vai receber essas boas energias e também vai se modificar. Então nós podemos sim, com Jesus, com o Evangelho de Jesus, com todos esses ensinamentos, melhorar o mundo à nossa volta. Mesmo? É isso. Mais alguém? Uma coisa importante, né? Jesus é o governador do planeta. E o planeta como um todo, ele não está na mesma situação que o nosso país. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar também, né? Existem já países muito evoluídos, passando por outras situações bem diferentes. Sim. E nós temos um problema aqui muito grave, demográfico. Que até 1970 nós tínhamos 90 milhões. Uhum. Em 45 anos já somos 200 milhões. Né? Sim. Então, e junto com o dobro da população, veio todo o avanço tecnológico, que o Américo sempre coloca. Então, isso trouxe uma transformação muito rápida para a sociedade brasileira, não para o mundo. O mundo se adaptou fácil a isso. Entendeu? E aqui no Brasil, não. Aqui foi uma coisa. Então, a coisa aqui, às vezes, esses comentários que o próprio Lourenço faz, né, parece que desanima, que você vê que está tudo ruim, mas é meio local. Uhum. Então, se a gente for ver assim pelo mundo, a coisa não está tão... vamos ampliar o mundo. Né? Porque quando a gente fala em Jesus,
gente fala em planeta, né? Não só E nós estamos todos todos no no planeta, planeta, estamos no mesmo barco. Então, qual é o seu nome mesmo? Vladimir. O Vladimir falou, não é? Nós muita temos aí gente mundos mais evoluídos, países talvez, né, mais desenvolvidos, que começaram aí, já tem uma caminhada maior, assim como também nós temos países que passam por muitos sofrimentos, lá na África, por exemplo. Então nós reclamamos, mas as pessoas que estão numa situação muito pior, e de qualquer forma uns influenciam o outro aqui. Toda essa vibração do nosso planeta. E as promessas de Jesus foram para todos que habitam este planeta. Sim, para todos. Não foi para uma determinada classe. Daí a importância de nós também modificarmos, emitirmos, quando nós vibramos, a importância das vibrações. Porque quando nós vibramos, não é? Pensamos aí no amor, na paz, no bem, nós estamos emitindo, não é, essas vibrações para o planeta. Né? Então nós vamos também mudando a própria vibração do planeta, não é mesmo? E o que você colocou também muito bem foi a mudança, né? Mesmo que um familiar, um amigo, o próprio marido, uma esposa, não queira acompanhar, faça a sua parte. Sua parte você tem que fazer. Caminho. Porque você realmente, é como você colocou, a gente está sempre muito protegido. Tem muito Deus, protegido. Jesus e todos os protetores. Exatamente. E que, se Deus quiser, né, que todos esses outros também possam seguir o nosso exemplo, possam despertar, não é mesmo? Acho que mais alguém gostaria? Acho que é isso. Tá. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima oportunidade. Graças a Deus. Imbuídos em tanta misericórdia que aqui nós recebemos essa noite, nós vamos emitir todo esse otimismo, essa fé, essa coragem, esse bom ânimo para todos os nossos irmãos que ainda se encontram na escuridão, e é através de nossos atos que nós podemos fazer isso. Então, reunidos, todos nós, vamos vibrar por todos aqueles que ainda não sabem ou não aprenderam que tem um regente do nosso planeta, que emite misericórdia, amor. Então vamos a todos os lugares nesse instante. A todos os nossos governantes, que eles possam, nesse instante também, ter a consciência de um bem maior para a nossa humanidade, um bem para o nosso próximo, que não seja só o bem-estar dele, e sim da humanidade, que ele possa estar sempre com essa consciência. Vamos também, nesse instante, nos dirigir ao nosso lar, a todos os nossos familiares que não puderam estar aqui, que nós possamos também lembrar de cada um dos desafios, envolvê-los também com muito amor, com muito carinho, para que eles sintam essas energias que chegam até o coração, da misericórdia, da compaixão, aos nossos trabalhos, nosso trabalho, aquele colega difícil, que ele possa sentir em nós esse amigo que quer compartilhar, que quer dividir, e isso esteja dentro de cada um de nós, e que nesse instante cada um de nós possa refletir sobre as nossas ações e como fazemos para ter um mundo melhor.
E vamos aqui também lembrar daquele nosso parente ou amigo mais difícil, que tem alguma adversidade conosco, que nós possamos envolvê-los na tua luz, Pai. Envolver no teu amor. Que se ele ainda não aprendeu, ele vai pelo menos sentir essas vibrações que emanam de nós. Nosso bem-estar, do nosso conforto, que chegue até a cada um deles. Vamos ter esse companheiro na mente nesse instante para que ele possa receber. E assim vamos ter compaixão por nós mesmos. E se de alguma forma ainda não acertamos, ou por um engano, ou por algum momento que não estávamos tão assim calmos, que nós ferimos alguém, que nós possamos ter compaixão com a gente mesmo, com cada um de nós, porque nos faltou a compreensão, nos faltou o entendimento, nos faltou a paz que tanto procuramos. Então aqui nós recebemos, Pai, todas essas vibrações que nos fazem confiantes na tua fé, no teu amor, e por isso aqui viemos buscar. Obrigado, Mestre Jesus, por ter recebido tanto nessa noite. Que assim seja. E agora nós vamos, agradecidos, passar para os passes. Muito obrigado a todos.